dia, meu irmão amado. Estamos aqui iniciando um novo dia e, como todo dia que se inicia, as nossas esperanças são renovadas. Lembremos, portanto, do que nos traz esperança. Depositemos toda a nossa expectativa em Jesus. E lembre-se, as misericórdias dele já foram renovadas hoje. Hoje eu não pretendo falar sobre o juízo de Deus, mas eu pretendo falar sobre quem tem competência para te julgar. E para isso eu vou fazer uma analogia com a lei brasileira. A Constituição Federal do Brasil, ela dá competência ao STF e a Bíblia dá competência a Cristo. Uma Constituição Federal, ela vem para criar um Estado, ela vem criar um país, ela estrutura esse Estado. E se eu vou falar em estrutura, eu preciso pensar em uma casa. Eu não entendo muito sobre construção, mas eu sei que para construir uma casa eu preciso preparar o solo, eu preciso construir fundações fortes, fundações alicerçadas, eu preciso de alicerces sólidos. E eu vou te dar um conselho, eu vou te contar um segredo, meu amigo. Nessa vida, tudo é construção. Se eu quero um propósito na minha vida, eu preciso construir. Se eu quero ter sucesso profissional, eu preciso construir. E principalmente, se eu quero um casamento feliz e próspero, eu preciso construir isso todos os dias. Na nossa história, a Bíblia é a fundação e nós somos os artigos dessa Constituição. E se nós somos os artigos dessa Constituição, Jesus é o STF e apenas ele tem competência para nos julgar. Eu sei que pode parecer um pouco difícil para quem não é do direito, mas eu te prometo que vai fazer sentido. Eu estou fazendo essa analogia para te trazer uma noção de realidade, para te aproximar desse conceito de que o único que tem competência para legislar e te julgar é Jesus. Então eu te prometo que lá na frente isso vai fazer um pouco mais de sentido para ti. Eu estou querendo trazer a prática, trazer uma noção de realidade para você. E como já que a gente está falando sobre o STF, a gente está falando sobre uma questão de competência. O STF, ele é a Suprema Corte no Brasil. Ele é o Supremo Tribunal Federal e a Constituição Federal dá competência apenas a ele para alterar a Constituição Federal, para alterar os artigos da Constituição Federal. Apenas o STF possui capacidade, poder e competência para julgar de forma definitiva um artigo da Constituição Federal. Apenas o STF possui competência constitucional para fazer isso. Apenas ele possui esse poder. E como o STF faz isso? O STF, ele determina o grau de validade de um artigo da Constituição. Ele determina o valor do artigo. Quem somos os artigos? Somos nós. Então, quem define o nosso valor, quem define o teu valor, eu vou te dizer. Deus, Jesus, Yeshua, a mesma pessoa. E onde é que você encontra esse seu valor? Onde é que isso está? Está na Bíblia. Então você é quem a Bíblia diz que você é. O seu valor está depositado lá. E o que a Bíblia diz sobre você? Ela diz que você é amado, que você é bonito aos olhos do Pai, que você é herdeiro legítimo, que você pode sentar à mesa com o seu Pai. Agora eu te pergunto, nessa sociedade dos dedos apontados, que caminhos nós iremos seguir? Que convenções nós iremos seguir? Seguir as convenções dos homens, alguma vez já nos levou a algum lugar? Se alguém peticiona perante um juiz incompetente, esse juiz ele nem lê aquela petição. Então, se alguém peticiona contra você, Deus não vai nem ler, porque o competente é Deus. Aquela pessoa não tem competência para estar peticionando contra você. Então, se alguém vem e te acusa de algo, Deus não leva nem em conta. Olha o que eu estou te dizendo. Deus não leva nem em conta as petições que são jogadas contra você. Sabe por quê? Porque ninguém tem competência para isso, porque aquilo não condiz com a verdade que está na Bíblia sobre quem você é. Então, se alguém vem e apresenta uma acusação contra você, se alguém te acusa de algo que você não é, se alguém te acusa de algo que a Bíblia não está dizendo que você é, Deus nem leva em conta, porque não condiz com a verdade. E se é assim, se apenas Deus é competente e é como a Bíblia diz que é, e eu creio que é, então ninguém pode tocar em você. Ninguém toca em quem Deus escolheu para vencer. Eu estou aqui fazendo um paralelo entre a justiça dos homens e o Pai de toda a justiça. Então, se o STF possui competência advinda da Constituição, Jesus possui a competência advinda dos céus, a competência suprema, celestial, para nos julgar e nos tocar. E se o STF é visto no Brasil como guardião da Constituição, ele é o responsável por guardar os artigos da Constituição. E se os artigos da Constituição, na prática, na vida, somos nós, então quem é o nosso guardião? É Jesus. E apenas ele pode nos tocar e nos julgar. A carta de Tiago, no capítulo 4, versículos 11 e 12, já diz que apenas um pode legislar e julgar. E a Bíblia contemporânea tem uma versão interessante sobre isso. Diz assim: não falem mal uns dos outros. A palavra de Deus condena a maledicência. Vocês deveriam honrar a mensagem de Deus em vez de pichá-la.
Deus é que decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? Eu lembro muito, eu me recordo aqui dos apóstolos, lá naquele momento nos Atos dos Apóstolos, em que eles estão proibidos pelas leis dos homens de pregar, de levar a palavra de Deus. Então eles ficam naquela encruzilhada: eu sigo os preceitos de Deus ou eu sigo as convenções dos homens? E o que eles optam? Eles preferem seguir os preceitos de Deus, porque as leis dos homens não valem nada diante dos preceitos de Deus, não valem nada diante dos preceitos que envolvem toda a criação divina. Se eu for tentar ajuizar uma ação perante um tribunal inferior ao STF, ou pior ainda, se eu for tentar dar valor aos artigos da Constituição Federal, isso não vai produzir efeito nenhum. Porque interpretar a Constituição eu até posso, da mesma forma que eu tenho liberdade para interpretar a Bíblia. Agora, dar substância aos artigos da Constituição, só o STF pode. Da mesma forma que apenas Jesus pode dar o teu verdadeiro valor e a tua autoridade de filho amado. É por isso que João é meu evangelho favorito. João me lembra todos os dias de que eu sou o filho mais amado do meu Pai. Bom, então você já sabe que você tem valor. Já sabe também que ninguém tem competência e muito menos autoridade para tocar em você. Apenas o STF do universo pode tocar em você. Apenas o Tribunal Superior do universo pode tocar em você. Deixa eu te explicar uma coisa. No direito, competência é medida de poder. E essa competência da qual nós estamos falando, ela é uma competência exclusiva. Ela é exercida por apenas um. O que Tiago acabou de nos dizer? Que apenas um pode legislar e julgar, ou seja, uma competência exclusiva, exclusivamente Jesus pode exercer essa competência. E no direito a gente diz que a competência exclusiva é uma competência indelegável. Delegar é transferir esse poder a outro. Só que aqui a própria Bíblia está dizendo, essa competência ela é exclusiva, só um pode exercer e não pode delegar para mais ninguém, ou seja, ninguém mais tem autoridade para tocar em você, só um no universo tem autoridade, competência e poder para exercer essa medida de poder. Quem é o detentor de todo o poder? Se competência é poder, quem é o detentor de todo o poder no universo? Agora eu quero falar sobre Isaías 14. Por mais que essa passagem possa ter muitas interpretações, Deus falou especificamente sobre essa passagem comigo. Isaías 14 tem duas informações muito relevantes. A primeira é que ninguém frustra os planos que Deus faz e ninguém afasta a mão de Deus de onde Ele decide colocá-la. Isaías 14 é específico sobre isso. Também tem o Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo muito conhecido e um salmo muito relevante. Mas especificamente eu quero falar sobre o versículo 4. No versículo 4 do Salmo 91, o salmista diz que Deus nos cobrirá debaixo das suas asas. Até aí tudo bem, a gente já conhece essa passagem. Aí eu fui ler na Bíblia King James de Estudo e ela explica que quando o salmista está falando que Deus vai nos cobrir com as suas asas, quer dizer que Deus está nos envolvendo com o seu manto protetor. Então imagine-se, receba, aceite que Deus te envolve com um manto. Ele te veste com um manto e você caminha sob essa unção e sob essa proteção. Eu sei, eu também fiquei muito impactado quando li isso. Então só recebe essa revelação e guarda ela no teu coração. Então, quando alguém vier puxar a sua orelha, nem ouça, ouça a Deus. Da mesma forma que você não detém competência para puxar a orelha do outro, no máximo orientar em amor. Abra sua boca para derramar graça, abra sua boca para edificar a vida do outro. Efésios 4 é incrível sobre isso. Efésios 4, no versículo 29, diz que nós só devemos abrir a nossa boca para derramar graça na vida do outro, para edificar a vida do outro. Edificar. Lembra que eu falei sobre o processo de construção diária, sobre a casa, sobre a construção dos pilares? É esse edificar. Você tem que edificar, você tem que ajudar o outro a construir os pilares da casa dele e não derrubar a casa dele. É construção, edificação, da mesma forma que você só deve receber na sua vida aquilo que edifica. Então não ouça os outros, ouça Deus. Pare de se importar tanto com a opinião dos outros, pare de ouvir tanto as vozes contrárias, pare de carregar a opinião dos outros como uma coleira. Ouça a Deus, ouça quem Deus diz que você é, caminhe debaixo dessa unção e dessa autoridade. O manto de Jesus está sobre você e Ele te protege. Receba isso e faça uso do que você carrega. E que Jesus te abençoe muito, meu irmão.